senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu vou fazer um pronunciamento que diz respeito à situação dos chamados brasiguaios. Senhor presidente, há mais de 40 anos, a convite do então governo paraguaio, colonos brasileiros migraram para a região ao sul daquele país para desbravar a região e iniciar o plantio de diferentes culturas. Teve início, assim, a saga dos chamados brasiguaios, como foram batizados os descendentes dos primeiros colonos que se deslocaram para o país vizinho, concentrados na província do Alto Paraná. Os brasiguaios compõem hoje uma comunidade de aproximadamente 350 mil habitantes. Eu vou repetir. Os brasiguaios compõem hoje uma comunidade de aproximadamente 350 mil habitantes, em sua grande maioria já nascidos no Paraguai e, portanto, com dupla cidadania. Com a chegada desses colonos, o chamado agronegócio paraguaio sofreu expressivo progresso com a utilização de técnicas agrícolas modernas que levaram a uma maior produtividade e diversificação da lavoura. O PIB paraguaio vem crescendo vertiginosamente, estimado em 15% em 2010. Resultado esse certamente influenciado pela produção agrícola e, portanto, da ação efetiva e empreendedora dos brasiguaios. É preocupação dos membros da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e do Senado da República como um todo, com os episódios de violência envolvendo a posse e titulação daquelas terras. Contudo, o conflito agrário, quando surge, é sempre mediado pelas autoridades judiciais e, em casos extremos, senador presidente Pedro Táxi, com o uso de instrumento de forças inerentes ao Estado. Surpreendentemente, não é este o caso no Paraguai em relação aos agricultores brasiguaios, entre aspas. Trabalhadores sem terras paraguaios, chamados carpeiros, acusam os brasileiros de ocuparem as melhores terras do país, de haver adquirido a posse destas de forma fraudulenta, reivindicando a propriedade dos terrenos, e a partir da lei promulgada em 2005, de estarem ilegalmente em faixa de fronteira, o que parece ser um contrassenso para quem está na terra há mais de 40 anos e, em boa parte dos casos, como já disse, eles têm nacionalidade paraguaia. Nos últimos 6 meses, a situação de confronto se agravou, com a invasão de propriedade por mais de 6 mil carpeiros e ameaça de violência física mal contida pelas autoridades policiais paraguaias. Reunidos na Liga Nacional de Carpeiros, os invasores ou os que ocupam a terra adotam um discurso ameaçador, afirmando que os brasiguaios são a ponta de lança de um plano brasileiro de apropriação nacional. E mais grave ainda, a faixa de segurança fronteiriça desapareceu totalmente, segundo eles, passando a formar parte fisicamente do Brasil. Lança ainda uma advertência aos depredadores e usurpadores brasileiros e seus cúmplices traidores paraguaios, no sentido de que qualquer ação junto às autoridades será um atentado à soberania paraguaia. Senhor presidente, nós absolutamente vamos entrar na soberania paraguaia. O Senado tem essa consciência, os parlamentares brasileiros
tem também. O que nós estamos tentando retratar é a situação do que hoje, né, se encontra os chamados Brasiguais. Apesar da gravíssima situação e da firme atuação da Embaixada Brasileira em Assunção, com gestões levadas ao próprio presidente do Paraguai, Fernando Lugo, não se observa a reação mais eficaz do governo. Segundo o testemunho dos colonos, a polícia, quando se faz presente, limita-se a evitar uma possível agressão física, mas não cumpre com mandados judiciais que determinam a retirada dos invasores. Alegam ordens conflitantes do judiciário. Em reação tardia e tímida ao conflito que ameaçava degenerar com resultados imprevisíveis, o presidente Fernando Lugo emitiu longo comunicado sobre os conflitos de terra. A justiça paraguaia determinou dias atrás a reintegração de posse de algumas propriedades, o que foi levado a cabo com auxílio de representantes do governo paraguaio. Contudo, os invasores são retirados de uma propriedade para em seguida invadirem outra, sem que as autoridades policiais esbocem qualquer reação. Permita uma parte, senador. Já concedo. Apesar disso, há sinais positivos de que o governo paraguaio está finalmente convencido a abandonar sua atitude passiva e passa a controlar a disputa, iniciando pelo fiel cumprimento às decisões judiciais. Diante desse quadro preocupante, a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado Federal, em reunião realizada em 8 de fevereiro corrente, deliberou solicitar a audiência dos membros do colegiado com o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, para tratar sobre a situação dos brasiguais em nossa fronteira com o Paraguai, bem como as providências a serem adotadas pelo governo brasileiro em relação aos nossos compatriotas, para que se busque uma solução pacífica para o grave problema. Concedo uma parte ao senador.